Hello pessoal, tudo bem? Bom, vamos lá para mais uma aula de Excel, né? Do nível básico ao intermediário e ao avançado. E hoje eu quero falar para vocês sobre como trabalhar com algumas opções interessantes. A gente vai estar falando hoje sobre o que vem a ser células relativas, células absolutas, sobre como trabalhar com porcentagem, como trabalhar com nomenclatura de células, certo? E trabalhar com as principais funções do Excel, certo? Então, meu intuito nessa aula de hoje é justamente trabalhar sobre isso, trocar uma ideia sobre essas opções, tá bom? Para que a gente possa entender melhor o que vem a ser isso, vou criar uma planilha bem simples. Essa planilha depois vocês podem estar analisando ela de uma forma melhor, tá? Onde eu vou estar começando aqui trabalhando com ela com um valor, uma porcentagem de lucro, uma porcentagem de desconto, certo? E simplesmente um cálculo para que a gente possa entender o que vem a ser isso, tá? Como é que a gente faz essas opções aqui. Para que a gente possa entender como é que funciona o Excel aqui com porcentagens, sempre o lucro será o valor mais esse valor vezes a porcentagem que você deseja de lucro, certo? Então essa é a fórmula padrão para lucro. Assim como a fórmula padrão para desconto é a mesma fórmula, só que ao invés de mais, a gente coloca o menos. E se você quiser simplesmente saber qual é o cálculo de uma porcentagem, basta a gente colocar o valor vezes a porcentagem desejada. Como assim, Adriano? Vamos colocar isso na prática, certo? Então, de repente, você pode estar fazendo você pode estar analisando um período de vendas, por exemplo, total de vendas. E nesse total de vendas você tem alguns meses, como por exemplo janeiro e tal. E já vou fazer uma lista aqui, onde eu vou arrastar aqui para baixo, que eu já tenho até junho, certo? O Excel traz algumas listas prontas, né? Os meses é uma, dias das semanas é outras, como por exemplo segue, né? Você pode vir aqui, já puxar aqui, que ele já entende que é dia de semanas. Você pode fazer também dias automaticamente. Eu também posso fazer uma sequência, por exemplo, 1, 2, e eu posso arrastar aqui, ó. Ele entende que você quer essa sequência, né? De um dígito ali. Se eu pego e coloco de 2 em 2, por exemplo, 2, 4, seleciono as opções aqui e arrasto, ele entende que você quer essa sequência, entendeu? Se eu faço também 5 em 5 e seleciono aqui, ó, por exemplo, 5, 10, ou seja, de 5 em 5, múltiplos, ele entende que você está querendo essa sequência aqui. Então é mais fácil estar trabalhando essa lista, né, de forma adequada. Fiz um total de vendas aqui, então em janeiro ele me deu 25 mil, em fevereiro ele me deu 35 mil, já em março ele me deu 28 mil, já em abril ele me deu 45 mil, já no caso, em maio me deu 31 mil. E em junho a gente vendeu 29 mil. Eu quero saber a porcentagem referente a vendas nesse semestre. Ou seja, a venda de janeiro representou quantos por cento de venda nesse período? Para isso, basta eu fazer o seguinte. Ó, eu vou dividir esse valor, dividido, pela somatória de todos esses valores aqui. Ó. Vou dar um Enter. Então, por exemplo, você tem 12% aqui. Ó. Logo após isso, eu posso vir aqui na página inicial e colocar o sinal de porcentagem aqui. Se você quiser mais casas decimais, você pode vir aqui, ó, e acrescentar as casas decimais para poder ficar um pouco mais real. Só que nesse caso, gente, eu não posso puxar. Por que eu não posso puxar? Porque quando eu puxo essa célula, vamos só entender. Ó, B6 é B11. Se eu puxo aqui, ó, essa de baixo, B7, está correto. Só que ele acabou descendo também essas outras células aqui, ó. Isso é o que nós chamamos de células relativas. Então, nesse caso, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma fórmula cujos esses números aqui fiquem como absolutos. Para isso, o que eu farei? Ó? Igual esse valor dividido pela soma de todos esses valores. Só que agora, antes de dar Enter, eu vou pressionar as teclas F4 para que ele possa simplesmente colocar essas células como absolutas. Em outras palavras, ele vai congelar essas células para a gente. E aí eu posso fechar parênteses, posso dar um Enter, e aí sim eu posso puxar. Ó. Automaticamente eu vou fazer o cálculo para todos aqui. Ó. Se eu clico agora aqui, ó, olha lá, B6 a B11, B6 a B11, B6 a B11, e assim por diante, certo? Então, ou seja, já tenho esse cálculo aqui já feito, né? Então já dá para a gente poder ter uma ideia.
Vou dar um nome para essa planilha aqui, então, de cálculo porcentagens. E vamos criar uma outra planilha aqui agora, para que a gente possa fazer essa planilha de lucros, tá? Então, para isso, eu vou colocar, então, aqui, ó, o lucro que eu quero, certo? Uma porcentagem de lucro. O desconto que eu quero dar, certo? Para a gente poder estar fazendo aqui e tal. E aí, a gente vai fazer o seguinte, ó. Um produto de preço de compra. Vamos ter aqui um preço de revenda. E aí, se a pessoa comprar à vista, eu vou dar um desconto para ela aqui, tá bom? Colocarei alguns produtos aleatórios aqui. Camisas, camisetas, vestidos, bermudas, calças e tal. Vamos colocar um preço de compra dela aqui, tá? A partir desse momento, gente, já vamos aprender mais uma outra coisa aqui. Existe uma fórmula que eu gosto muito, que é aleatório entre, tá? Esse aleatório entre, ele serve para quê? Para que eu possa fazer testes em fórmulas. Então, nesse caso, eu coloquei o valor entre 80 ponto e vírgula, que significa E, então, ou seja, vai ser um valor entre 80 e 200 reais. Fecha parênteses, pronto, deu 170 reais, posso puxar aqui para baixo. Automaticamente já faz o cálculo para mim, já colocando o valor que eu desejo ali, ó, certo? Que valor que vai dar esse preço aqui? Eu não sei. Então, por isso eu coloco esses valores aqui, para justamente eu fazer teste nas fórmulas. Vou colocar no formato moeda. E o revenda, gente, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter que fazer o seguinte. De lucro, eu quero ter 200% de lucro em cima disso. Desconto, eu quero dar 10% de desconto para a pessoa comprar à vista, tá? Então, para isso, o que eu quero fazer então? Revenda. Se eu quero ter 200% de lucro, então eu vou fazer, ó, igual. Vou clicar aqui no preço, no valor da camisa, mais, entre parênteses, vou fazer o cálculo. Este valor vezes a porcentagem que eu quero de lucro. Lembra que eu falei para vocês sobre congelar o painel? Ou seja, congelar a célula? Como eu quero que B1 repita para todas as células, eu vou pressionar a tecla F4 nela aqui. Ó. Aí eu dou um Enter, sim, e aí sim eu posso puxar ela aqui para baixo. Ó, então congelado, ó, B1, B1, B1 e assim por diante. Ah, à vista tem 10% de desconto, então beleza, então vamos lá. Igual o preço de revenda menos o preço de revenda de novo, vezes a porcentagem de desconto que eu quero, que é 10%. Fecho parênteses, vou dar um Enter. Então pronto, e posso puxar aqui para baixo. Certo? Repare que quando eu puxei para baixo, ele deu erro. Ou por que deu erro? Por causa justamente de eu não ter congelado esse painel. Então vou congelar ela aqui, e agora sim eu posso puxar para baixo que vai dar correto. Ok? Então isso que nós chamamos de células relativas e células absolutas. Nesse caso aqui nós estamos com células absolutas para poder ficar como padrão aqui, tá bom? Vou dar um nome qualquer aqui para essa planilha também, então planilha de revenda, para ficar mais fácil, certo? Porém, eu preciso fazer umas outras coisinhas agora interessantes, que vai ficar mais fácil a planilha, deixar nossa planilha um pouco mais inteligente, tá? Então o que eu farei? Vou criar uma nova planilha. Essa planilha vai ter algumas condições nela aqui pra gente, certo? Essas condições serão as seguintes. A porcentagem de lucro que eu quero. Quanto eu vou colocar no cartão, tá? Se a pessoa quiser pagar no cartão. Se ela quiser pagar à vista, vou até mudar aqui, ou crediário. Então, por exemplo, eu quero ter 250% de lucro, certo? Se a pessoa for comprar no cartão, eu vou acrescentar 12%, que é o juro que vai estar na maquininha. E se eu quero, caso eu queira que ela passe no crediário, eu vou colocar 10%, vou colocar 15% de acréscimo por segurança, tá bom? Então, ou seja, eu tenho crediário, eu tenho lucro e tenho assim por diante. Se a pessoa comprar à vista, em dinheiro, em cash, é esse valor aqui somente. Se ela quiser pagar no cartão, vai ter um acréscimo de 12% e o contrário, 15%. Só que eu quero que as pessoas não vejam isso, tá? Então, para isso, o que eu farei? Primeira coisa, eu vou criar uma nova planilha aqui agora, então. E nessa planilha, sim, eu fazer o planilha de revenda de produtos. Caso queiram colocar uma cor aqui, gente, basta clicar com o botão direito, ó, cor da guia, e escolher uma cor que fica legal aqui, que vai diferenciar suas planilhas, tá bom? Ó,
certo? Então aqui, o que eu farei? Vou colocar então produto, certo? Revenda, né? Revenda. Vou até colocar o seguinte aqui, ó. Revenda à vista. Eu esqueci de colocar aqui o preço de compra, né? Então vamos colocar aqui, ó. Inserir uma coluna. Preço de compra. Vamos aumentar aqui. Certo? Valor no cartão e valor no crediário. Como está em outra planilha, é mais fácil eu dar nome a essas células para eu poder estar puxando ela de cálculos. Para isso, o que eu farei? Vou fazer o seguinte, vou clicar aqui no menu exibir, vou pedir para mostrar os títulos, essas coisas todas, a barra de fórmulas principalmente. Vou clicar no lucro, que é 250%, vou clicar no 250 e vou dar um nome aqui, ó, lucro. Enter. No cartão, mesma coisa. Cartão, sem acento, tá, gente? Enter. Crediário, crediário e Enter. Então, ou seja, o que eu fiz? Cliquei nos números e dei nome a eles aqui. Se você quiser gerenciar esses nomes, basta clicar aqui no guia Fórmulas, gerenciar nomes. Aqui então ele vai te mostrar aonde que está, né, e como que eles estão aqui. Ok? Feito isso, vou vir aqui na planilha de revenda então agora, e vamos fazer o seguinte, produtos. Vou até pegar alguns produtos aqui já, para evitar que eu fique digitando eles, certo? E vamos colar eles aqui, ó, tá bom? Uma revenda, vou selecionar esse preço de compra, vou dar um nome para ele então de compras. Aí, gente, para eu poder ter o cálculo do valor à vista, o que eu farei? Ó? Igual a esse valor, certo? Mais, entre parênteses, esse valor aqui novamente, vezes a porcentagem que você quer lá, que é a porcentagem de lucro, né, que a gente colocou lá naquela outra planilha. Ao dar um Enter, pronto, já calculou aqui para nós. Ó. E posso puxar aqui para baixo. Ó. Pronto, já feito o cálculo aqui para a gente. Mesma coisa eu posso fazer no cartão. Ó. Ó, então, igual, no caso do cartão, vai ser o preço de revenda. Esse é um dos grandes segredos. Se eu faço o cartão aqui com o preço de compra, gente, eu vou ter um prejuízo danado. Então, o que eu farei? Ó? Esse valor, mais esse valor novamente, vezes o preço do cartão. Certo? Posso puxar aqui para baixo. Ótimo. E o legal é que aqui, ó, toda a fórmula ela já fica correta, tá vendo? Ó? Já fica mais tranquilo. O crediário, então a mesma coisa, vai ser essa fórmula, mais, entre parênteses, esse valor de novo, vezes o crediário. Fecha parênteses, vou dar um Enter e posso puxar aqui para baixo. Prontinho, você já trabalhou com números, né, com nomes, para poder ficar mais fácil de trabalhando ali, certo? Já fica, já é uma forma bem interessante se fazendo isso, né? Agora, vamos trabalhar então um pouco com as fórmulas que a gente mais trabalha no dia a dia, né? Uma delas, vou até colocar aqui, ó, que é o máximo. Vou até fazer o seguinte aqui, ó. Qual foi sua maior venda? Ou melhor aqui, né? O seu produto mais caro, seu produto mais barato e qual a média de preços desses produtos, tá? Para isso, o que eu posso fazer? Simplesmente fazer um cálculo bem simples aqui, ó, que é, sempre que vocês quiserem saber qual que é o produto mais caro, igual, máximo, a parênteses, e seleciona a coluna aqui, ó, preço de compra. Eu vou dar um Enter. Mostrou que o mais caro aqui, então, foi 155. E o mais barato, gente, seria igual, mínimo, a parênteses, e seleciono aqui, ó. Certo? E a média, igual, média, abro parênteses, e seleciono aqui também. Certo? Então, essas são as três formas que a gente mais utiliza no dia a dia. Com um certo detalhe. Eu vou criar uma nova planilha, e nessa nova planilha eu vou trabalhar com uma função um pouco mais interessante aqui. Tá bom? O que eu farei nessa planilha aqui? Nós vamos fazer um controle de vendas. E nesse controle de vendas, eu vou colocar aqui, ó, produto, mês, total vendido. Certo?
E vou colocar também aqui o vendedor. Então, vendedor. E o total. Tá? O que eu quero fazer aqui então? Produto. Vou colocar alguns produtos. Calças. Camisas. Vestido. Bermudas. Camisetas. Beleza. Por enquanto isso aqui foi tudo mês de janeiro, certo? Então vou selecionar o janeiro aqui, Ctrl C, vou colar ele aqui nos outros. E vai ter uma variação de vendedores aqui, ó. Foi o Adriano, foi o Carlos, o Adriano de novo, certo? O Carlos e a Daniela. Total vendido. Então vamos colocar aqui então que foi o... Vou fazer aquela fórmula aleatório entre, tá? Entre 15 mil e 35 mil. Posso puxar aqui. Vamos copiar isso daqui tudo, certo? Ctrl C, Ctrl V. Vou trocar os meses aqui então, fevereiro, certo? Vou copiar aqui de novo, março, tá ótimo, beleza? Então perfeito. O que eu quero fazer aqui agora, gente? Primeiramente, eu quero ter um total vendido, tá? Um total vendido, certo? Eu quero saber aqui e tal. Desse total vendido, eu quero saber então quantas vezes, ou seja, quantos produtos o Adriano vendeu, então, ou seja, qual o total do Adriano, né? Qual foi a quantidade do Carlos e a quantidade da Daniela. Quero também saber qual foi a quantidade de janeiro, qual foi a quantidade de fevereiro, quantidade de março e qual foi a quantidade vendida aqui, quantidade total disso também. Para fazer esses cálculos aqui, média de totais vendidos. Feito isso, gente, o que eu farei? Uma soma simples, então igual soma, a parênteses, posso selecionar isso aqui tudo. Ó. Vou dar um Enter, então beleza, nós vendemos 376.492, tá? Se eu quero saber só a quantidade do Adriano, preciso saber quantas vezes que o Adriano apareceu aqui, ó. Para isso eu vou utilizar uma função chamada de cont, certo? Só que eu vou utilizar uma função chamada cont.si, porque eu quero colocar uma condição nela. Então, igual cont.si, vou abrir o parênteses e vou selecionar a coluna vendedor. Vou colocar um ponto e vírgula e, entre aspas, eu vou colocar a célula que eu quero que ele olhe. Por exemplo, quero ver quantas vezes que apareceu a palavra Adriano. Então, 6 vezes. Igual cont.si, a parênteses, mesma coluna vendedor, ponto e vírgula, Carlos. Entre aspas, né? Então, vamos colocar aspas aqui. Enter, 6 também. Adriano, teria como a gente simplificar essa forma, deixar ela mais interessante? Tem. Olha só. Vou deixar a quantidade aqui e os nomes, vou digitar aqui do lado. Ó. Adriano, Carlos, Daniela, janeiro, fevereiro, março e tal. Tá? Com isso, eu posso tirar essas quantidades aqui e deixar só a quantidade realmente, tá? Então, beleza. Feito isso, olha só, igual cont.si, a parênteses,
essa coluna que eu quero que ele conte, ponto e vírgula, esse nome aqui, ó. Enter, pronto. Posso puxar até Daniela, já contou aqui para nós. Se eu quero saber os meses, ó, igual conte.se, a parênteses, vou selecionar todos os meses, ponto e vírgula, mês de janeiro. Enter. Posso puxar aqui para baixo também. Quantidade total, então igual conte ponto, aí eu não vou utilizar o ponto .si não, tá, gente? Nesse caso eu vou colocar conte.valores. O porquê conte.valores? Porque eu quero saber quantas vezes que foram preenchidas essas células aqui, ó. Posso pegar qualquer coluna, por exemplo, produto mesmo aqui, ó, certo? Fecho parênteses, menos 1. Por que menos 1? Esse 1 é os títulos, então estou tirando esses títulos deles aqui, tá? Então foram vendidos, ó, 15 produtos, né? Ou seja, teve 15 vendas, vamos dizer assim, certo? Qual que é a média dos totais vendidos? Igual média, a parênteses, e posso selecionar essa coluna aqui, ó. Enter, já tem uma média de venda ali. Tem uma outra forma interessante que a gente pode estar colocando também, é o seguinte: maior venda, segunda maior venda, terceira maior venda. Posso fazer também o seguinte: a menor venda, segunda menor venda e terceira menor venda. Para quem faz análise de dados, essas formas aqui é muito importante. Então, por exemplo, maior venda será igual máximo, a parênteses, e vou selecionar aqui o total vendido. Segunda maior venda, não vou utilizar o máximo, e sim a função maior. Por que maior? A maior, quando eu seleciono aqui, ó, eu posso fazer o seguinte, ó, igual maior, a parênteses, seleciono e falo para ele qual é a condição que eu quero. Se eu quero a primeira maior, a segunda maior, a terceira maior. No meu caso, eu quero a segunda maior, então, ou seja, segunda maior venda. E a terceira, então, igual maior, a parênteses, vou selecionar aqui, ponto e vírgula, terceira maior venda, certo? Se eu quero a menor, igual mínimo, a parênteses, vou selecionar o total vendido também. E a segunda menor, igual menor, a parênteses, vamos clicar aqui, menos, desculpa, ponto e vírgula, quero saber o segundo menor. E qual o terceiro? É igual menor, a parênteses, essa coluna, ponto e vírgula, o terceiro menor, certo? Então, com isso, nós temos uma planilha toda pronta, né, funcional, e que mostra para mim, já me dá uma análise de dados bem interessantes aqui, ok? Galera, espero que vocês tenham gostado da aula, tá bom? Na próxima aula nossa a gente vai estar falando sobre funções condicionais, ou seja, eu vou estar aprimorando ainda mais essas funções aqui, ok? Até mais, tchau, tchau.